possível. Eu cortei aqui porque o áudio. Professor Felipe William Lima, vai entrar o seu áudio no ar, hein? Pode mandar? Se qualquer coisa eu mando derrubar. Dependendo, eu mando cair na hora, viu? Porque... Pode mandar, Diego? O Diego vai colocar aí, por favor. Oi, boa noite, Adrian. Boa noite, doutora. Tudo bom? Boa noite. Deixa eu fazer um adendo ao seu posicionamento referente aos psicólogos na escola. Já existe um programa disponível no Estado, principalmente nas escolas estaduais, e que está acessível a todos os professores, a todos os alunos. Talvez isso não seja divulgado em todas as escolas, mas eu acredito que seja, mas que é o Conviva, que disponibiliza consultas de psicologia, consultas de psicólogos para alunos e professores. Mas eu acho que o problema ele está uns 2 passos antes. Eu acho que são 2 pontos aí que nós precisamos pensar, que você é especialista no caso, pode explicar melhor. Primeiramente, a gente precisa observar 2 pontos. A observação comportamental que você se referiu no início é extremamente importante. Por isso que as escolas precisam criar um programa de acolhimento extremamente dedicado, extremamente profundo referente a isso. Por quê? Porque esse aluno que tem esse tipo de comportamento, essa psicose que sai da realidade, ele começa antes dar sinais de que ele vai cometer aquilo. E isso, não somente o psicólogo, mas eu acho que a senhora consegue explicar melhor, isso é muito evidente, né? E um outro ponto, a gente sabe que essas crianças, eles têm um perfil de crianças, é um perfil de pessoas e adolescentes com o mesmo perfil, que tem o mesmo perfil. São pessoas que sofrem bullying, são pessoas que estão sempre isoladas. Então, por isso que eles fazem esse tipo de ato. Por quê? Porque eles precisam sair daquele momento de isolamento, ele precisa sair desse isolamento e se tornar evidente, né? Então, por isso que tudo que eles fazem é extremamente gigantesco, porque eles precisam ter evidência. A evidência que eles nunca tiveram, né? A evidência que eles nunca tiveram. Então, eu acho que seja bacana você salientar melhor sobre esse comportamento, para que fique mais claro para a gente, assim, principalmente para a gente entender melhor qual é o posicionamento dessa polícia dentro da escola, sendo que isso pode ser observado muito antes. Isso aí. Finalizou. Deixa eu só aqui. A Cirleide está falando da OAB nas reuniões do Consegue, se a Gisele puder explicar aqui melhor, tá? E a Gisele está dizendo que o marido dela é professor e desconhece esse programa. E o Erickson Tadeu está falando, aí entra a importância dos pais serem presentes. Só lembrando, o Conviva tem mesmo, tá? Os psicólogos estão para vir, mas nós estamos esperando até hoje. Era para ser 2 psicólogos por escola, agora diminuiu para 1, mas ainda não chegou, então quer dizer que ainda está faltando, né? Você entendeu? Entendi. Felipe, né? Isso, professor Felipe. Tá. Professor Felipe, obrigada pelo comentário. É bem nessa linha mesmo do que você está falando, né? Do comportamento das crianças. Eles realmente têm um comportamento diferenciado. Então, a participação na escola do professor é primordial. Do psicólogo com relação nas escolas é primordial. Porque o psicólogo... Porque assim, o que acontece? Quem não é psicólogo, o leigo... Mesmo sendo professor ou outros alunos, o diretor, ele vai achar a criança diferente, mas ele não vai ter o alcance, que aquilo pode ser uma psicose, que pode evoluir para algo mais complicado, né? Por isso que precisa ter o profissional da área, que é o psicólogo. Então, muitas vezes, as pessoas percebem que tem algo diferente, mas não sabem o que, né? Só acha a pessoa esquisita, diferente, enfim. Porque quem apresenta essas psicoses, principalmente uma depressão ou uma esquizofrenia, ele tem tendência a um isolamento, né? Uma irritabilidade, tem tudo isso.
não quer dizer necessariamente que é uma pessoa perigosa, como eu quero frisar bastante aqui. Então, o que o Felipe falou é isso mesmo, né? O familiar é importante observar, mas às vezes a família são pessoas muito humildes, que não têm conhecimento, que também não têm condição, sabe que o filho é diferente, ou pode ter o filho é mais agressivo, alguma coisa assim, mas ele não tem como ele saber que aquilo se trata de uma psicose, de uma esquizofrenia, seja a patologia que for. É frescura, puxou o pai. Frescura, exatamente, tá Puxou o pai. doido. Então, assim, por isso que é importante esse trabalho de comunidade, de escola e família, para todos terem conhecimento, serem orientados. Porque não adianta, gente, tem que ser um trabalho conjunto e tem que ter. Agora, com relação ao policial, eu falo que quando chega numa situação extrema, já tem alguém ali para defender. Porque essas medidas, elas são efetivas, mas né, a humanidade não existe nada 100% infalível. Então, supondo que todas essas medidas foram tomadas, mas mesmo assim alguém conseguiu furar o bloqueio e entrou lá. Então, é quando já estiver naquele extremo, que já está numa situação muito crítica, o policial está lá para poder evitar.